Salve, 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 meus temperados! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tô Sabendo, Mas é Fake. E hoje eu e os meus amigos aqui vamos reagir a assuntos muito legais e importantíssimos pra vocês. Tô junto com ele aqui, diretamente do interior de Minas. Fala aí, Wes! Rapaziada, tudo bem? É isso, mano, vambora. Não sei o que esperar do episódio de hoje, mas... Além de passar raiva, mas é isso. Vamos lá. Da Zona Oeste de Belo Horizonte, tô com ele também, Brunão. Fala galera, Bruno Risse na voz. Bora reagir a mais um vídeo de fake news e dessa vez sobre o meu país, Belo Horizonte. Bora. Algumas nem são tão fakes assim, né? Mas é tão surpreendente que parece, né, irmão? BH é doido demais, mano. No último episódio a gente falou aí de égua que caiu no meio da toura. E hoje vamos BH, ver. né, Zé? BH tem cada uma, Zé, que é maluquice, né, mano? Mas aqui, vamos começar falando sobre coisas boas de Belo Horizonte. Inclusive, a Prefeitura de Belo Horizonte, esses tempos pra trás, até exaltou a nossa cidade. Vocês viram isso aí? Prefeito Álvaro Damião exalta Belo Horizonte como a cidade de todos. Wes, lê o primeiro parágrafo pra gente, por favor. O prefeito Álvaro Damião participou neste domingo, dia 20, da 26ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, na região centro-sul de Belo Horizonte. Ele destacou que foi eleito para governar por todos os belo-horizontinos, e que trabalha para que BH seja cada vez mais a cidade da inclusão. Eu e o prefeito Fode Noman fomos eleitos para cuidar de todos, de Belo Horizonte inteira. BH é a cidade de todas as paradas, a cidade do sim, uma cidade feliz, alegre e livre para todo mundo. Temos que pensar no envelhecimento da cidade, se todas as pessoas estão trabalhando, conseguindo o emprego que procuram. A prefeitura tem que olhar com o mesmo carinho sobre essa questão para qualquer pessoa. Esse evento atrai gente do Brasil inteiro e a prefeitura tem que participar de todos os eventos e vai continuar participando, afirmou. Ele falou uma parada muito interessante que é BH é a cidade do sim. Inclusive, vocês viram essa campanha do BH é a cidade do sim? Vi mais ou menos, bora. Olha lá. Damião vai lançar a campanha Cidade do Sim como marca do governo. Rola só mais um pouquinho. Aí, ó. O prefeito de Belo... Ih, tô tentando ler aqui, mas tô sem óculos, Wes. Ajuda nós. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, vai lançar ainda nesse semestre a sua primeira campanha publicitária de governo. O tema será Belo Horizonte, Cidade do Sim, e terá como meta dar a cara de Damião à administração municipal. O produto inicial será um vídeo que começa a ser feito nos próximos dias, após definição da empresa que ficará encarregada da produção do material. A licitação para o serviço será encerrada na sexta-feira, 30 de maio, com a apresentação do vencedor da disputa. Damião assumiu a prefeitura de Belo Horizonte de forma efetiva em 3 de abril, após a morte, em 26 de março, de Fode Noman, reeleito para o cargo na eleição do ano passado. O atual prefeito havia governado interinamente a partir de 5 de janeiro, após pedido de licença médica de Fode para tratamento de um câncer, do qual não se recuperou. O lançamento da campanha coincide com o momento em que Damião começa a se desprender de Fode. O atual prefeito reduziu as citações ao companheiro de chapa nos discursos públicos e já não conta mais no governo com a participação do grupo próximo a Fode, que assumiu o cargo em 29 de março de 2022. A cidade do sim. A cidade inclusiva, que todo mundo é feliz, que todo mundo encontra os empregos que procuram. E no papel é um discurso muito bonito. É uma parada muito legal. Inclusive, saiu até esse vídeo aí que o prefeito... não, perdão. Com a licitação da prefeitura. Vocês chegaram a ver? Isso é pra quem não vive aqui acreditar. Talvez seja até uma ideia de esperança, talvez. É Belo Horizonte, mas pode chamar de meu país BH. País sim, a gente é mais populoso que a Eslovênia, Maldivas e Bermudas. A gente tem uma coleção de estados e até a língua oficial, a resenha. No meu país BH, vai ter lazer e mais transporte público após 22 horas, sim. Vai ter mais voos internacionais, sim. Mais renda e oportunidades, sim.
E quando perguntarem onde você mora, pode encher o peito e dizer BH, a cidade do sim. Pô, mas fala pra mim, vocês enxergam Belo Horizonte como a cidade do sim? Pode ser sincero. Cara, eu não vejo isso não. Na verdade, eu acho que as campanhas mostra algo que está tentando fazer com que a gente acredite, mas que no dia a dia é uma parada que a gente não vê, tá ligado? Eu acho que é isso. Mas seria maravilhoso tudo isso aí. Por exemplo, eles falam muito que agora o ônibus é de graça no domingo, que foi eles que fizeram. Mas foi um corre danado para isso acontecer. Inclusive, a gente estava fazendo parte disso. Não foi um Exatamente. trampo da prefeitura. Eles colocaram o busão 0800 no domingo por pressão do povo. Galera em peso pedindo, cara. Uma galera em peso pedindo. E se for olhar hoje, os ônibus na parte da noite não funcionam direito. E você vê que aí, nesse vídeo aí mesmo a prefeitura fala que tem mais ônibus na madrugada, né? E Sim. de fato é uma parada que a gente não vê. Inclusive é um fator determinante para a gente decidir sair ou não, né? Porque justamente por não ter ônibus na madrugada, um carro de aplicativo fica muito caro. Muito mais Então, a caro. gente que vive de fato a cidade, principalmente a cena underground aí que a gente curte, a gente não consegue aproveitar tanto justamente por não ter ônibus. E olha que eu moro em BH, assim, tipo, 15 minutos do centro de ônibus, tá ligado? Nossa, 15 Vocês, minutos do então, que centro? moram Perto aí na demais. região metropolitana, aí que não tem jeito mesmo. Fala aí, Wes. O Wes tem que vir e dormir. Basicamente toda vez que eu. Igual, é basicamente isso que você disse, né? No vídeo parece tudo bonito, na teoria é tudo muito legal. O transporte até tarde, para o pessoal ter acesso ao lazer, e não só lazer, né? Porque existem pessoas que trabalham em todos os horários possíveis. Então, tem pessoa que tá voltando do trabalho, tá pegando ônibus meia-noite para voltar do trabalho. E, de fato, toda vez que eu vou para BH, como eu moro na região metropolitana, né, não moro em BH em si, ou eu já vou já sabendo onde eu vou dormir, na casa de algum amigo, já vou de cálculo de dormir fora, quando eu saio à noite, né? Ou eu já fico muito atento para não perder o último ônibus que passa, porque realmente não tem ônibus a noite toda. E é isso. E aí Uber não dá. É complicado, velho. Na teoria parece muito legal esse vídeo. É um tanto quanto complicado. Mas, ó, a cidade do sim, na visão da prefeitura, de algumas pessoas, é que falta prédios. Você viram essa parada? Tipo assim, tanta coisa acontecendo e a galera tá preocupada com prédios com mais de 50 andares. Vocês viram essa Tem questão aí? aquela. É porque tem aquela máxima de que cidade grande precisa ter arranha-céus, né? Não pode mais dormir tranquilamente se aqui não tem um prédio de 50 andares. Eu tô na terceira maior capital do Brasil, gente. É isso aí, eu tenho que trabalhar por isso. Eu tenho que ver coisas novas na minha cidade. Como é que eu vou dormir tranquilo sabendo que não tem um prédio de 50 andares nessa cidade, gente? Eu não consigo dormir pensando de como que vai ser o dia do meu filho amanhã na escola, se ele vai sofrer preconceito, se ele vai ter algum assédio moral. O cara tá preocupado com os prédios de 50 andares no centro e hipercentro, sem nenhum estudo e gerando impacto diretamente no trânsito. E né, imagina aí, prédio de Não, 50 andares no centro e no hipercentro. misericórdia. Quatro apartamentos por andar. Cada apartamento tem 2 vagas na garagem. Multiplica Nossa. aí quantos carros a mais na rua que vai ter. Aí Ih, o cara irmão, pra mim já que era. mora, que tem que cruzar o centro para trampar, vai demorar 3 horas para chegar em casa, ou mais. Já é mais ou Ou menos assim. a galera que trabalha ali em Nova Lima pra cima, misericórdia. Pois é, porque o ranking de motorista ruim de roda de BH tá, sim. Se motorista ruim de roda voasse, não ia dar para ver o céu. Véi, toda vez que eu tô de carro. Eu pego um aplicativo de carro ali pra algum lugar em BH. Eu sempre
Dentro de BH, assim, eu sempre penso, velho, se eu tivesse correndo, eu chegava mais rápido, velho. Se vocês prestarem bem atenção, a galera usa o argumento de que a construção desses prédios vai gerar trabalho. Mas é um trabalho temporário, cara. Construtoras vão chegar ali, vão levantar o prédio, beleza, o prédio acabou ali. Acabou os empregos. E aí vai piorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas que estão em torno. Principalmente durante o período da obra. Quando aqueles apartamentos forem vendidos. É igual o Bruno acabou de falar. Vai encher de carro o centro e o hipercentro. O trânsito já não está suportando com a quantidade de pessoas que tem hoje. Imagina colocar mais 25 famílias, que dá 50 andares, 4 apartamentos por andar, 200 famílias, não é? É isso mesmo? Fiz a conta certa? 50 andares, 4 apartamentos por andar, 200. Se cada apartamento tiver um carro, 200. Mais 200 carros. Gente, o trânsito fica impossível. Isso aí só vai favorecer o mercado, se você for parar pra prestar atenção. Vai melhorar o que na vida do Belo Horizontino? Pois é, e o pior é que foi sem estudo nenhum, velho. O problema não é ter os prédios de 50 andares. O problema é você fazer as paradas sem estudar uma forma, mano. Tipo assim, vocês lembram quando a Afonso Pena foi construída? O cara que desenhou foi chamado de doido. Porque tem 4 pistas de cada lado, né, Afonso Pena? E hoje você consegue andar ali? Não consegue. Você tem uma ideia. Tanto que o bairro Concórdia e Lagoinha correu atrás, tanto que eles revogaram. Lá não vai ter. Tá fora da PEC do... Como é que chama? Da especulação imobiliária? PEC da especulação imobiliária. O Concórdia e Lagoinha, que são bairros ali ao redor do centro, não fazem parte mais. É a famosa pequena África, né? Não é requalificação. Especialista diz que projeto da Prefeitura de BH para o centro só serve ao mercado. Roberto Andrés, professor da FMG, destaca impactos: mais trânsito, perda de receitas e expulsão de moradores. Betim e Neves e Esmeraldas, pelo que eu vi... Cara, tem um estudo que eu vou achar aqui, uma hora eu trago pra vocês. É chamado de cidade dormitório. Porque a maioria das pessoas só procura emprego em Belo Horizonte. Pois é, e o pior é isso, que as cidades da região metropolitana, principalmente tipo Neves, assim, construiu BH praticamente, e hoje é taxado como Ribeirão das Trevas, é a cidade do presídio, sei lá o que, sacou? É muita ingratidão, mano. Nossa, eu É muita loucura. esse preconceito com Ribeirão das Neves, velho. Eu gostaria muito de morar em Ribeirão das Neves. Conhecido popularmente como PL da especulação imobiliária, o projeto de lei enviado pela Prefeitura de Belo Horizonte à Câmara Municipal tem sido alvo de críticas de arquitetos, urbanistas, movimentos sociais e moradores do centro da capital mineira e de bairros no entorno. O motivo da preocupação é que, ao mesmo tempo em que oferece facilidades para o mercado avançar na construção de empreendimentos imobiliários na região, a proposta foi construída sem estudos técnicos e pode causar impactos negativos como a intensificação do trânsito e a expulsão de moradores das áreas em que vivem, além de abrir mão de recursos que poderiam ser utilizados para investimento e habitação social. Então, basicamente, falaram, queremos ter prédios de 50 andares, mas não pensaram em como isso seria feito e quais as consequências? Exatamente. E diferente disso, estão querendo construir prédios de 50 andares sem nenhum estudo, e outras propostas que tiveram estudos muito bem aprofundados simplesmente fecharam os olhos para isso. Quer ver só uma coisa? O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, criticou ontem a proposta de tarifa zero que vem sendo debatida lá na Câmara Municipal e visa um sistema público de transporte que seja totalmente gratuito. A proposta prevê que, se aprovado, o modelo poderia começar a valer em até 4 anos e entraria em vigor já no próximo contrato de concessão do transporte, que está previsto, sabe para qual ano? 2028. Álvaro Damião foi questionado sobre a medida que prevê o pagamento da tarifa por empresas com mais de 10 funcionários em BH. Para ele, debater o projeto nestes moldes é maldade. Vamos ouvir o prefeito de BH. Eu acho uma maldade muito grande você começar a discutir uma coisa que você sabe que não é viável, né?
Porque para todos que nós perguntamos, é viável? Quem vai pagar a conta? Já combinou com os donos das empresas de ônibus? Já combinou com eles? Eles vão fazer isso de boa vontade? Eles vão pagar os motoristas? Eles vão ceder o óleo diesel? Como é que vai ser isso? Eu acho essa que é a grande maldade da coisa, sabe? É dar a impressão para as pessoas que você vai fazer isso a qualquer momento e que depende só de um start. Ah, se o prefeito assinar. Se o prefeito assinar. Não é assim que funciona, isso não é um start, sabe? O transporte público em Belo Horizonte, ele custa 2,5 bilhões aproximadamente e pode chegar a 3. Por que pode chegar a 3? Aumento de combustível, aumento de salário daqueles que trabalham nas garagens, daquele que dirige o ônibus, e tudo isso é muito difícil. E a planilha que apresentaram para a gente não tem sustentação nenhuma. Ah, quem tiver acima de 10, o CNPJ que tiver acima de 10 funcionários vai pagar a conta. Primeira coisa, quem tem uma empresa com 10 funcionários ou mais, ele vai tirar a empresa de Belo Horizonte. Para que eu vou manter o CNPJ em Belo Horizonte se eu posso manter a sede em Belo Horizonte e levar o CNPJ para uma outra cidade? Quem vai agradecer são as cidades vizinhas, que vão receber esses CNPJs, a fuga de CNPJ. Ah, vai aumentar o número de comércio, vai aumentar ICMS, mas não chega nem próximo de pagar a conta. Tem todo um projeto, tem todo um estudo mostrando como ia ser financiado. Os empresários não iam fazer de boa vontade. Eles iam literalmente receber para prestar um serviço. Literalmente receber para prestar um serviço. Primeiro, a prefeitura diz que é maldade. Isso às 23h59. À meia-noite, o papo já é outro. Quase 40%. De começo já foram assim 30% de aumento de viagens aos domingos, né? Já está chegando a 40%. É novidade, as pessoas vão aprendendo a viver e a gente tem que entender essas novidades, sabe? Não é ficar atacando a novidade como se essa novidade fosse ruim. Não, a gente tem que ter discernimento para poder entender. É uma novidade. Aos poucos as pessoas vão conseguindo entender e aí aquele que andou de ônibus no primeiro mês, no segundo mês, só para andar de ônibus, ele vai falar que já andei, não vou andar mais. E quem é que vai andar? Aquela senhora que queria levar o neto dela no parque municipal e não conseguia. Aquele senhor que queria levar o neto dele na igreja aos domingos e não conseguia. Então são essas pessoas que vão começar a utilizar o transporte público aos domingos e feriados de graça. Mas o saldo é positivo, a gente está muito feliz porque a gente está entendendo que a gente atendeu a camada mais simples e mais pobre da cidade, que não tinha vale transporte para lazer. Esse é o detalhe. E o senhor acredita que possa ampliar essa gratuidade? Não falo nisso agora porque seria hipocrisia da minha parte, nós não temos condições financeiras para isso. Não podemos, é uma maldade. Não podemos fazer isso, é uma maldade. E agora, depois que o projeto foi derrubado, é uma novidade, não é um start, as pessoas têm que aprender a viver com isso, né? Isso aí só aconteceu porque dá para fazer. Aí eu te pergunto, uma parada que foi estudada, a gente apresentou o projeto para a prefeitura, foi uma lenga-lenga só, eles não aprovaram de primeira, mas a PEC da especulação imobiliária não tem estudo nenhum e a prefeitura defende que precisa ser feito. Aí eu te pergunto, cada um tem as suas prioridades, né? Porque hoje o ônibus no domingo é gratuito e o prefeito fala que as pessoas estão aprendendo a viver. E empresários de ônibus que estão recebendo tanto com a... Não é emenda não, como é que é o nome, gente? Esse negócio, essa grana da prefeitura? Petição, não é não? Não, concessão, não. Licitação, Subsídio! é isso. Esses empresários que estão recebendo subsídio e também estão recebendo o dinheiro que a pessoa paga ali na hora de rolar a roleta, que, diga-se de passagem, não chega nem a 25% do dinheiro que roda nessa operação, também tem que aprender a lidar com o jogo, gente. Ninguém tá falando Claro. de... Porque falar, a Bruno. taxa seria aplicada em 1% na receita final do mês de cada empresa
com mais de 10 funcionários. Se seu aluguel 80 aumenta 1%, você mudaria de casa? Você iria embora? Então, 80 e poucos por cento das empresas de BH tem menos de 10 funcionários. Então, de fato, quem ia pagar isso seria banco, essas empresas maiores. E fora que teria também um contrato de manter o CNPJ em BH. É óbvio que as empresas não iam querer que alterasse nem 0,5% na receita final do mês. Porém, seria uma parada que valeria para muitas outras pessoas. Seria um imposto a mais que 1% da folha, E vamos ser pelo sinceros também? benefício que tem. Gente, a pessoa que mora na quebrada, principalmente nesse estudo que foi feito aí do Busão 0800, apontou que as mulheres pretas, periféricas, morrem muito mais porque usam transporte de moto para ir para o trampo do que de ônibus. Justamente porque o ônibus é o mesmo valor da moto. Cara, é impressionante, velho. Não, e tem um outro ponto também. Vamos ser sinceros. Tem muitas empresas em Belo Horizonte aí que quando chegam a ter 10, 12 funcionários, trabalham com 2 CNPJs na mesma empresa, né? E muitas das vezes ele contrata, tipo, sei lá, 8 em um CNPJ, 9 em outro CNPJ. Por isso que grande parte dessas empresas não tem mais de 10 funcionários, né? Vamos ser É isso, sinceros. então claramente é a prioridade da prefeitura. Assim, cada um com suas dores. Não, E no e caso outra, da prefeitura aí, ela acredita que para ser uma cidade grande, tem que ter prédios de 50 andares no centro. Só que no mês passado mesmo caiu uma égua dentro de um duto da companhia de água aqui. Então, vai assim, entender, né, cara? que demais. Já que o projeto, a gratuidade dos ônibus não tá rolando cortes de gastos em outras coisas também. Não sei se vocês ficaram sabendo disso A aí. Prefeitura de BH determina economia de 251 milhões em gastos, com impacto de 51 milhões na saúde. Medida busca 54 milhões. milhões à saúde. Medida busca garantir equilíbrio fiscal e pode resultar em reajuste de contratos e cortes no custeio da máquina pública. A redução de trabalhadores do SAMU previstas para esta sexta-feira ocorre em meio a uma tentativa já em andamento da Prefeitura de BH de equilibrar as contas, com déficit orçamentário de 787 milhões. O prefeito de BH refez o planejamento para tentar cortar 251,47 milhões nas despesas de custeio e manutenção de toda a máquina pública, incluindo áreas essenciais. Só na saúde há uma tentativa de gastar 54 milhões a menos no ano. O que pode ocorrer com redução de contratos de prestação de serviço, menor compra de insumos ou simplesmente melhor negociação de preços com fornecedores. A Prefeitura garante que as ações não vão afetar a assistência. Entre os servidores, no entanto, há um temor de que esse contingenciamento chegue na ponta como piora na qualidade dos atendimentos, maior risco aos pacientes e corte de vagas. Então, velho, a opinião que eu tenho é que educação e saúde a gente não pode cortar. Existem inúmeras outras coisas que podem ser mexidas. Mas, velho, o SAMU, do jeito que tá, ocorreu um fato com a minha mãe há 2 anos, foi o ano retrasado, no final do ano, em outubro mais ou menos. Minha mãe é idosa, ela já tem 76 anos. Ela caiu, bateu o maxilar, desmaiou, teve uma lesão no maxilar, perdeu um pedaço do osso. Nossa. Tá ligado? Ela ficou no chão, esperando o SAMU, e a gente ficou desesperado. Tipo assim, 2 horas. Tá ligado? 2 horas, irmão? 2 horas do jeito que tá. Aí você imagina agora cortando 54 milhões, que no caso vai reduzir
um funcionário na ambulância, né? Antes era o motorista e mais 2. Agora vão ser apenas 2, o motorista e mais 1. O motorista, no caso, ele é o piloto e também é técnico. Ué, sua opinião? Isso que o Bruno falou, cara. Se o serviço de assistência médica pública em BH fosse excelente, fosse unânime a opinião da população de que o serviço é excelente, nunca dá nenhum problema, e tá sobrando profissional, tá sobrando ambulância, aí talvez poderia existir essa conversa, mas, cara, realmente, saúde e educação não tem como cortar um serviço que já tem tanta reclamação, você vai cortar a verba? Não tem como isso dar certo, não. Mas não sei se vocês ficaram sabendo, né? A prefeitura comparou o corte de gastos da saúde, ou do SAMUS, com uma administração de padaria. Vocês viram isso? Nada que está sendo feito aqui. Às vezes a pessoa está cortando, está cortando aqui. Falou, gente, primeiro, tem limite, né? Município. Eles falam, a pessoa não tem limite, não, mas o município tem limite. Não é educação, não. Educação, é saúde, é transporte público, tudo tem limite. Tem um valor para ser gasto aqui. Eu não posso chegar e ficar pagando. Lá na Secretaria de Saúde, por exemplo, tudo é dobro. É o dobro de pessoa para trabalhar aqui, é o dobro de pessoa para trabalhar ali, é o dobro de carro, é o dobro. Aí eu pergunto, é o dobro do atendimento? Não. Por quê? Porque a população está reclamando que o atendimento é ruim. Cadê o dobro do atendimento? Então nós estamos fazendo o quê? Tire isso daqui que não precisa. O senhor serve o café e ele que serve o adoçante? Por que o senhor serve o café e ele serve o adoçante? Vai quebrar a padaria. Desse jeito aí vocês vão quebrar a padaria. Vem uma pessoa para servir o café e uma outra pessoa para servir o adoçante, vocês vão quebrar a padaria. Por que o mesmo que está levando o café já não leva adoçante? É só isso que nós estamos fazendo na prefeitura. Trato a prefeitura como a minha casa. Eu vou administrar a prefeitura, óbvio que aí o que servir o adoçante vai fazer o quê? Greve. Vai falar que eu estou destruindo a saúde. Por quê? Perdeu a boca, né, irmão? Eu tenho que estar preocupado com tudo. E eu estou muito preocupado em fazer o que é melhor. E muito tranquilo, viu? Justiça e escala em redação. Você não discute, não, você cumpre. Eu aprendi isso. Justiça você cumpre. Estamos cumprindo, mas vamos mostrar para todo mundo. Está aqui, já fizemos o nosso documento para mostrar para ela. Eu entendo a preocupação dela, porque levaram para ela que pessoas vão morrer. Pessoas vão morrer. A pessoa que ouve um negócio desse na juíza deve pensar o quê? Eu estou fora de participar de um trem desse. Não vou deixar não. Não vou deixar não. Ela só não fala que muitos já morreram com 3, com 2. Por quê? Porque faz parte da rotina de quem socorre pessoas todos os dias. E fica pondo na cabeça dos outros que vai morrer. Não, irmão. Não vai morrer por causa disso, não. Vai morrer pelo nível de atropelamento que aconteceu. Deixa de ser maldoso. Falar que ela foi morta por causa disso. Foi morta pelo nível de atropelamento que aconteceu. Isso ali podia chegar 15 SAMU aqui, ó. Podia parar a frota de SAMU do Brasil inteiro aqui, que não ia conseguir salvar a moça. Você está cansado de saber disso? Aí você vem falar que ela morreu, como eu vi médico fazendo? Um absurdo. Falando que não tinha 2 pessoas para poder fazer o desfibrilador. Peraí, o nosso motorista de SAMU, ele não é só motorista não, viu, gente? Pra vocês saberem, tá? Ele é motorista socorrista, ele ganha para ser motorista socorrista. Ele ganha para isso, para poder, puxar o freio de mão, descer do carro e ajudar a enfermeira. Ou eu vou ficar aguentando até quando puxa o freio de mão e fica lá do lado de dentro, esperando. E aí? E as 2 meninas lá, a enfermeira e ajudando. E o cara? E aí? Prefeito, tem alguns lugares que não dá para fazer isso, porque a rua é um morro. Eu moro em um. Como é que o cara vai descer do carro? Lá tem 3, gente. Nós não acabamos com todos, não. Nós temos 9 ambulâncias em Belo Horizonte preparadas para os eventos que precisam de 3 pessoas. É só isso. Prefeito, como estão as tratativas do governo? Eu falo pra caramba, vocês vão falar mais que eu. No início ele fala assim, tem o dobro de funcionário e a população está reclamando. O que eu vou fazer? Cortar mais um. Gente, o serviço tá ruim, você aumenta o número de pessoas pro atendimento, você não corta. Mas com toda essa notícia que rolou aí,
falando desse corte da saúde, a parlamentar Duda Salabert, ela até se comprometeu a mandar uma verba para a Prefeitura de Belo Horizonte para evitar esse corte de gastos, principalmente com o SAMU. Vocês viram isso? A deputada federal por Minas Gerais, Duda Salabert, afirmou nesta quinta-feira que pretende destinar 2 milhões por ano por meio de emenda parlamentar para manter os técnicos de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU de Belo Horizonte. A proposta surge após a Prefeitura anunciar a demissão de parte dos profissionais, justificando que os contratados foram firmados em caráter emergencial durante a pandemia de Covid-19 e que pretende reduzir o número de profissionais nas ambulâncias, seguindo o modelo adotado em outras cidades. É engraçado até, né? Seguindo o modelo adotado em outras cidades. Quando foi na época que a gente participou, né, da campanha do Busão 0800, foi mostrado que em várias outras cidades seguia o modelo da tarifa zero e dava certo. Só que tipo, não servia esses exemplos. Agora, nesse caso, o exemplo de outras cidades serve. É só quando convém, né, cara? Quando com a Prefeitura de BH, 34 profissionais foram incorporados às equipes do SAMU durante a pandemia, por meio de contratos temporários. Esses vínculos vencem em 1º de maio e não serão renovados. Na prática, com a redução de cerca de 25% dos técnicos de enfermagem, as ambulâncias passarão a operar com apenas um profissional de saúde, além do condutor. Atualmente são 2 técnicos por turno, diurno e noturno. Duda foi lá e falou assim, olha, resumindo aqui, olha, Prefeitura, eu vou te mandar aqui 2 milhões por ano para evitar esse corte de gastos. Né? E pelo que parece, a Prefeitura não sei se não aceitou ou se não pôde aceitar essa verba. Inclusive, dá uma olhada nessa outra matéria, por favor, Wes, que tá explicando melhor. Prefeitura de BH rebate Duda sobre verbas para o SAMU. Em nota, a Prefeitura disse que recursos de parlamentares mineiros são bem-vindos e citou a Constituição para contestar a deputada sobre verba para evitar demissões. A Prefeitura rebateu a deputada que acusou o prefeito de recusar 2 milhões em emendas parlamentares que evitariam demissões no serviço do SAMU. Duda havia feito um post em que oferecia a verba para custear os salários de 34 técnicos de enfermagem do SAMU, que terão os contratos encerrados após decisão da Secretaria Municipal de Saúde. Ela pediu que a Prefeitura entrasse em contato para garantir a continuidade dos profissionais. Então, protocolaria a emenda parlamentar. Em nota, a Prefeitura afirmou que a emenda não foi apresentada oficialmente e negou ter recusado a verba. Cabe ressaltar que os artigos 166 e 167 da Constituição Federal proíbem que recursos de emenda parlamentar sejam empregados no pagamento da folha de pessoal, ao contrário do que é defendido pela deputada, afirmou a Prefeitura, destacando que todos os recursos provenientes de emenda orçamentária apresentada pelos parlamentares mineiros são sempre bem-vindos. No ano passado, o Congresso Nacional aprovou a resolução, posteriormente respaldada pelo Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União, permitindo que emendas coletivas de bancadas ou comissões possam ser usadas especificamente no pagamento de pessoal da área da saúde. Enfim, Duda Salabert afirmou que, caso obtenha retorno positivo, vai articular a viabilização de emenda coletiva adequada para viabilizar os pagamentos dos salários e que aguarda contato. Ainda na nota, a Prefeitura lembrou que possui discricionariedade para a implementação das políticas públicas que julga necessárias. Primeiro, dá para entender que existe um caminho, uma solução para que não haja esse corte de gastos. E aí, a Prefeitura foi lá e criou empecilhos. Encontrou empecilhos. Poxa, se tem tanta facilidade para encontrar empecilhos, por que não junta cabeças para encontrar um caminho, achar soluções? São coisas que na minha cabeça não faz sentido. Não faz sentido você colocar prédios de 50 andares no centro de uma cidade em que está tendo corte na saúde. Porque aí você faz lá, você coloca 50 andares, 200 apartamentos, 200 famílias. Vão ser mais 200 famílias que vão estar enchendo o sistema de saúde da cidade, que está tendo corte de gastos. Gente, num trânsito numa cidade que está cada vez mais complicado de você rodar, você quer colocar pessoas no hipercentro que você não tem soluções de mobilidade urbana. Com mais movimento, a chance de ter acidente aumenta também. Então,
Acho que tem que pensar em todos os lados. A conta Mas não fecha. enfim, eu acho que deu para todo mundo entender que dá para o prefeito dormir tranquilo, sem ter prédio de 50 andares, tá bom. É, tem essa questão aí, bicho. Mas, bom, Belo É. Horizonte é a cidade do sim, né? Pelo menos somos a cidade do sim. Eu acho que antes de pensar em prédios de 50 andares, tem que resolver algumas outras coisas, várias outras coisas, né? Assim, mas é isso. Falar de BH é muito difícil para mim. Assim, eu chego no final do episódio sem energia nenhuma, velho. Ai, mas BH é doido demais, né? Isso é inegável.